Opa, comendo bem de sol a sol, muito bem. Estamos começando o momento gastronômico aqui no Canorte Alexandre, agora. e hoje nós vamos iniciar, não é, a participação aqui no Comendo Bem de Sol a Sol do chefe Constantino Romano, É, que ele tem restaurante em Imola, na Itália, não é isso? na quarta-feira passada, nós fizemos o programa Comendo Bem de Sol a Sol, que normalmente ocorre com os extratos dos melhores momentos gastronômicos que são colocados aqui no programa Semana em Revista. Na quarta-feira, nós começamos uma série chamada Sabores Italianos, e foi justamente quando foi apresentado pelo chefe de cozinha, o Constantino Romano. Constantino Romano, ele é um homem de Imola, lá na Bolonha. Imagine o Mas homem da cozinha na Bolonha. Imagine o que esse cara não sabe fazer. Pois bem, Adelaide, na quarta-feira passada, ele apresentou aqui um maiale, um você tem a porco. foto dele aí, Alexandre, para a gente colocar hoje? Olha, a gente arruma, né? A foto de Romano Ah, Constantino a gente arruma sempre, porque ele é um dos. para os nossos participantes do programa hoje tomarem conhecimento quem é ele, né? O Romano Constantino, ele é uma pessoa de grande projeção e, naturalmente, ele está aqui no nosso canal. Ele é um dos. Ele é um cara bonito, viu? Ele é um cara bastante. É, né? Ah, os italianos são bonitos. Constantino, ele é um cara bonito, né? Marcello Mastroianni era lindo. Mas ele deixa Machado longe. Ele Ah, é é, muito mais né? garboso, mas Ah, então tá certo. gente, Romano Constantino ele derruba os corações. Deixa eu ver onde é Eita. que ele está aqui, porque eu sei que ele está aqui, o caste do Arte Agora. Está aqui o Romano Constantino, está chegando ele, eu sei que ele está chegando por aqui. Não, ainda não é ele, não. Não, ainda não é ele. Romano Constantino está chegando. Cadê ele? Romano Constantino. É porque o nome dele é Constantino Romano, mas Ah, aqui e ele foi é? colocado como Romano Constantino, mas Ei. está chegando ele aí, ó, o garboso latino, olha ele aí, ó, Romano Constantino. Ah, é, tá bonito ele, né? Parece um ator. Romano Constantino, ele é um ator. Ele é um Ah, ator é? da. Não, ele é um ator, não. Eu sei que ele é um Ele é um artista, né? artista da É um artista da gastronomia, né? cozinha. E essa semana ele preparou um prato especial, Adelaide. Ele Foi. preparou um prato que era com um prato com maiale, né? Oh, ah, Porco no café, olha, na pimenta, foi ao forno, passou 2 horas no forno e nossa, saiu delicioso. E imagina. depois disso, né, naturalmente, nós comemoramos o início da série, ela foi ao ar na segunda-feira, essa parte do Comendo Bem Sua Sol, esses sabores italianos, ela foi ao ar na quarta-feira passada e ele mostrou, e eu comentei com ele, né, que eu comentei com ele que nós esperamos sempre, a expectativa nossa com relação à cozinha italiana são as massas, né? E ele disse que vai fazer umas massas. E com relação a isso, eu queria que a Adelaide Rego nos contasse sobre as massas italianas. Como é que são as massas italianas, Adelaide? Porque nós Poxa vamos vida. pegar esse trecho mandar para ele para orientar o que ele vai fazer lá na cozinha italiana dele. Como são as comidas Mas italianas, deixa Adelaide? só, olha essa missão que você me deu, Alexandre. Eu apresentar massas italianas para um chefe italiano. Não, mas a gente vai fazer assim, as Alexandre, pizzas, a gente não vai apresentar, a mas gente os vai comentar. italianos, eles valorizam muito mais, são as pastas, que são essas massas que a gente chama aqui de massa, são macarrões, né? Então, talharim, fettuccine, tagliatelle, aquele talharim. Talharim é o que a gente conhece há mais tempo, não é? Existem as massas pequenas, não é? Como o Pai Nosso que tem aqui, né? O Orixete, que é uma massinha pequenininha que eles fazem uma bolinha, depois eles fazem um movimento assim com o dedo, ela fica parecendo uma coxinha. Existem as massas recheadas, né? Que são cannelloni, capelete.
o rotolone, o rondelli, não é? As massas recheadas. Então existe conchiglione, que é feito uma concha, não é? Então existe E os assim uma fuziles, e os infinidade. fuziles. Fusilli, pene também, não é? Então tem vários tipos. E eu vou lhe dizer, infelizmente eu nunca fiz massa em casa. Eu tenho uma grande amiga que ela só come massa feita em casa porque ela é de família italiana, o marido era italiano e ela faz ainda hoje o macarrão que ela come, ela faz vários tipos. E todo macarrão que ela come ou que ela serve na casa dela é ela mesma quem faz. E Então quando é que nós imagine vamos visitar essa como é sua bom amiga? comer uma massa fresquinha assim, hein? Eu estou achando que a gente precisa fazer uma visita a essa sua amiga. Eu estou sentindo essa impressão. É, né? É. Ah, tá certo, tá certo. Então vamos lá. Agora temos também a nossa querida Thelma Biscontini, que já teve até uma empresa onde ela fazia as massas, o marido dela era italiano, Dante Biscontini, e ela fazia as massas, eu acho que ele também dava algum tipo de ajuda, e a filha dela era quem distribuía. Nessa época ela ainda era professora no departamento de nutrição e eu era nutricionista do Hospital das Clínicas. E nas sextas-feiras a gente fazia o pedido do início da semana e na sexta-feira, Daniela, que é a filha dela, uma moça belíssima e super simpática, levava as nossas encomendas, que eram assim, deliciosas. Mas depois ela resolveu não, ela descontinuar essa empresa, porque a gente sabe que é uma coisa que dá muito trabalho, não é? E aí você precisa realmente querer viver disso, porque se não, e às vezes chega uma época na vida, né, que a gente quer mais relaxar mesmo. Porque ela já ensinava na universidade, já tinha uma série de atribuições, e ainda fazer as massas ficava um pouquinho difícil. Mas foi uma pena, porque eu quero deixar aqui registrado que Thelma Biscontini é uma pessoa assim, multi, não é? Agora, Ela foi excelente nutricionista, excelente professora, ela é excelente fazedora de massas e é uma pessoa performática. Ela não, e declama, ela além atua, ela é disso, ótima. a Thelma é uma grande declamadora, né? Sim, A Thelma, exatamente. ela é uma artista, né? E eu quero É, aproveitar e mando um abraço para a Thelma, que deve estar por aí nos assistindo em algum canto. Eu sei que ela tem uns é, caminhos também meio esquisitos para seguir uns caminhos. Ela às Ô, vezes não assiste no dia, assiste no dia seguinte. no dia seguinte. Agora, Adelaide, eu não sei se você sabe, mas atrás de você tem um Sei. quadro interessante. Sim, muito bom. É lindo. Isso é um Esse, cardápio, né? esse quadro, para quem não sabe, é um cardápio de um restaurante chamado Da Mia Pataca, que fica em É. Roma, é Na Roma distante, antiga, né? Na parte na parte antiga. antiga de Roma, não é perto lá de Imola, que é onde mora o nosso querido Constantino Romano, mas nesse restaurante aí se come muito bem comida Sim. italiana. Agora, o Constantino Romano, ele, na sequência da nossa conversa, ele avisou primeiro que vai fazer uns pratos italianos, né? Para essa nossa sequência, que eu acho que vai ser ou mensal ou quinzenal, não sei como é que é, mas o fato é que vai ter. Mas ele me disse também estava fazendo, era fazendo um licor, um licor. Ah, E era. por falar em licor, eu quero dizer, Limoncello, é o limoncello que ele está eu fazendo. não sei o nome não. Ele falou lá, mas eu não entendo disso não. Eu sei que por falar nisso, quem está mandando algum tipo de recado para você, aqui na nossa sala especial, é o Amaury Monteiro Júnior. Ah, é? É aquele Eita. pena que eu não consigo enviar a fruta cambuci para Adelaide Ah. fazer alguns testes com ela. O Oh, meu cambuci, pai. Cambuci, é, eu já provei uma vez, é gostoso. E ela é interessante. Eu não conhecia. Eu conheci lá em Brasília, uma amiga minha que é de lá do sul. A gente estava num lugar lá em Brasília e ela viu, olha, um pé de cambuci. Aí eu fui conhecer o que era cambuci, porque eu nem tinha ouvido falar. bom, para quem não tá, para quem perdeu, o Amaury Monteiro Júnior acabou de apresentar, né, a edição semanal de a Política Nua e Crua.
Nua e que é um crua. programa do Canal Norte agora, que passa às 4 da tarde, todo sábado. É um programa de comentário sobre os principais fatos da semana. Então, se você quiser começar a semana bem, você Bem ouve o informado. programa do Amaury, acompanha o programa do Amaury, porque ele comenta tudo. Então, e aí o sábado, Adelaide, é um sábado político no Canal Norte agora, que nós É, temos é. começa com a semana com a A política nua e Mauri, crua, depois emenda com o estrategizando com o analista português Jofre Justino, e depois vem a semana em revista. Então, quem acompanha os três não vai fazer mais nada. Mas, Adelaide, você está conversando muito e eu sei que está chegando ao final do nosso momento gastronômico, mas eu queria saber o seguinte: você tem alguma sugestão especial de prato para o Constantino Romano apresentar para os nossos internautas? eita, sugerir aqui é No ar, sim. no ar, né? Tem Olha, que ser. eu sei que eles fazem massas acompanhado por carnes, não é? Não, E eu, não, carne não. Ah, não é assim a não. maialha é carne, Não, maialha é ele já fez no passado. Agora, no futuro, ah, não vai ser é? Maiale, não. Nós temos um Ah, acordo. Ele fez lá o Maiale, ele vai fazer o filetino, olha, vai fazer o peixino. como ele mora na Bolonha, eu gostaria de ver uma macarronada à Ah, bolonhesa, então pronto. Constantino, entendeu? você está conclamado a preparar para a gente uma macarronada bolonhesa, Pronto, porque eu já vou ensinar ficar como aqui se faz babando. Eu vou tomar, é, eu sei que eu vou tomar com um vinhozinho assistir tinto. tomando um vinho, né? Vinho Então, tinto. porque, veja só, Alexandre, o italiano ele tem uma forma especial de fazer molhos, né? Molho pomodoro. Então, como ele mora na Bolonha, eu gostaria que ele fizesse uma macarronada à bolonhesa, que aí nós iríamos realmente aprender a fazer esse molho delicioso que leva carne moída, mas leva também tomate, o tomate italiano é excelente, né? Manjericão e outras ervas mais que eles usam lá, que é uma beleza, né? A Itália, para mim, a cozinha italiana é a melhor. Eu adoro cozinha italiana. I've got something to say, but words not coming my way. And when it finally to me, you do not appreciate. Now, what can I do to talk to you? Now, what can I do? Meaning is subjective, so what years can be passing you? Wanna achieve my objective. Buongiorno a tutti, sono Costantino Romano e oggi vi voglio presentare con due prodotti tipici mediterranei, un piatto abbastanza modico e facile da fare. Abbiamo le cozze e vongole con gli spaghetti. Sono due ingredienti molto consistenti tra di loro e ci va una base, un tempo di cottura che sono circa 45 minuti per il polipo in tutto,
45, 20 minuti per il polipo e totale con la cottura della pasta ci saranno circa 45 minuti in totale. Allora prendiamo il polipo, lo facciamo bollire 20 minuti e poi aggiungiamo le cozze, se le avete fresche ancora meglio, e facciamo soffriggere con aglio e prezzemolo, e poi le facciamo sfumare con il vino bianco e intanto cuociamo la pasta. Cuociamo la pasta a parte e con un po' di acqua di cottura aggiungiamo nella pasta il polipo e cozze. Una volta cotta la pasta lo facciamo aggiungere e poi dopo li spadelliamo con il sugo già pronto delle cozze e delle vongole. È un piatto molto semplice, ma comunque è garbatissimo e sono veramente contento di presentarlo in Brasile perché è spettacolare, è una cosa semplice e spettacolare nello stesso tempo ed è molto buono. Io ringrazio tanto Alexandre perché è un mio amico da 2 anni che mi rende noto perché la cucina italiana è molto soddisfacente e sono contento di presentarla in Brasile. Che dire? Allora, il tempo di cottura, come ho detto prima, sono 45 minuti, 20 minuti per il polipo, lasci bollire il polipo nell'acqua e poi dopo fai tutto quello che devi fare prima. Dopo presenti la pasta e così. I've got something to say, but words aren't coming my way. And when it finally to me, you do not appreciate. Mas, de qualquer forma, existe um público que passa a semana toda aguardando o início de A Semana em Revista por conta não do noticiário que é muito bom, mas por conta do momento gastronômico. E E é, né? estamos começando hoje, agora, neste momento, Neste momento, muito mais uma bem, edição Igor. de Comendo Bem de Sol a Sol, um momento no qual Adelaide Rego coloca para fora todo o seu conhecimento de nutrição e de culinária e nos enriquece bastante com as suas coisas. Adelaide, hoje nós estamos com uma pauta que você não conhece, essa pauta eu faço com você exatamente o que Meraldo Zimmer faz comigo, me conta o que vai acontecer na hora. Hoje Ah, nós vamos é? conversar sobre um assunto que eu sei que você entende muito, porque eu sou testemunha. Ai, que delícia. Pão. Hoje nós vamos conversar sobre os pães caseiros e eu queria que você nos desse uma aula sobre os pães caseiros. Alexandre, o pão é um alimento bíblico, né? É, E existem várias formas de você preparar o pão, né? Existe o pão feito com a farinha de trigo refinada, existe o pão feito com a farinha de trigo integral, existe o pão feito com uma parte de farinha de trigo integral e uma maior parte de farinha de trigo refinada, mas o certo é que precisa de um fermento para poder fazer o glúten se desenvolver e crescer o pão, né? O pão é um dos alimentos mais deliciosos que tem, né? Desde o mais simples, que é o pão francês, que é feito à base de fermento, farinha de trigo, sal e água, né? Aos outros pães mais sofisticados, né? Existem três tipos principais de fermento que se conhece. O fermento biológico seco, o fermento biológico fresco e o levain, que é um fermento natural que é feito só com farinha de trigo e água,
mas que diariamente ele sofre uma manipulação, e se não me engano, são 7 dias ou 4 dias que ele passa ali fermentando, e aí você dali vai fazer o pão com esse fermento, tá? Mas como ele é mais trabalhoso, se faz com o fermento que tem no comércio mesmo, né? O fermento fresco, biológico fresco, ele tem uma característica de que a pessoa tem que juntar a ele água ou leite morto, sal e açúcar. Por que tem que ter o açúcar? Porque o açúcar vai ajudar a fermentar aquela levedura, né? Porque na verdade é uma levedura. E mas você tem que misturar com um pouco de farinha de trigo e deixar ele crescer. Depois, juntar aos outros ingredientes, que pode ser só farinha de trigo, azeite ou óleo, ou também ovo, né? Porque existe pão que leva ovo na receita, né? E uma vez que se manipulou bem essa massa, porque tem que ficar manipulando ela para ajudar o glúten a crescer, não é? Então, se coloca, se faz ele simples ou recheado, né? Aí o recheio pode ser muito variado. Pode ser recheado com calabresa, pode ser recheado com presunto, com queijo, com mortadela, também tem gente que gosta. E pode ser também recheio doce, com coco, com frutas, né? Por exemplo, o panetone é um pão, né? Que o recheio dele são frutas ou gotas de chocolate ou creme de chocolate e que em cima ainda tem ou uma cobertura de chocolate ou frutas cristalizadas, não é? Mas existe uma infinidade de receitas de pão. Existe um pão que eu costumo fazer aqui em casa que ele é recheado com uma pasta de manteiga ou margarina com queijo ralado. E ele fica muito bom, porque ele chega quase a ficar uma massa mais crocante, não é? Uma massa folhada, vamos dizer assim. Já que a massa folhada, ela precisa de uma certa quantidade de gordura para formar as folhas, não é? Que é por isso que ela é folhada, né? E ela é bem crocante. É, assim, o pão integral, ele é melhor para o funcionamento do intestino. Por quê? Porque ele tem fibra, né? Já o pão de farinha de trigo refinado, ele pode dar problemas de fermentação. Tem pessoas que ficam com cólicos, com a barriga meio inchada, não é? As pessoas que têm doença celíaca ou mesmo intolerância ao glúten não podem comer esse tipo de pão. Podem comer pão feito com farinha de arroz, com farinha de amêndoa, nessas farinhas que não têm glúten, não é? Sendo que, como não tem o glúten, então o pão não consegue crescer muito, porque o glúten ele tem essa capacidade de crescer, aumentar o volume do pão, tá? Então, assim, é um alimento muito consumido no mundo todo, não é? No mundo todo existem assim receitas, pães deliciosos, não é? Tem pão que é recheado com castanhas e canela. Nos Estados Unidos tem o cinnamon roll, que é uma delícia. Existe o bagel também, que é um pão de origem judia, né? Judaica. Então, assim, pão, existe uma infinidade de receitas, né? De pão. E é um alimento delicioso. Você pode usar o pão para fazer um sanduíche, você pode usar o pão para fazer torradas, para acompanhar uma salada, uma sopa, não é? Você pode fazer pudim de pão, quando o Mas, ô pão estiver Adelaide, velho, deixa eu fazer uma perguntinha a você. faça. Nós temos aqui muitos amigos. O Norte agora é um ambiente de grandes amigos, novos e velhos amigos, amigos com grandes histórias. E uma das nossas amigas, a Eliette, ela é uma mulher, uma atriz, uma artista muito vivida
E uma mulher que tem uma vida movimentada, né? E ela contou aqui num programa nosso, num programa que ocorreu no âmbito daquela série 64 mais 60 Vozes da Resistência. Ela contou que, de vez em quando, ela reúne no apartamento dela, no Rio de Janeiro, amigos uma reunião bíblica. E ela serve pão, né, como você falou, o alimento bíblico, mas, sobretudo, vinho. E eu Hum. lembrei, né, ela quando contou isso, né, ela disse, não, para desfazer, tem bota uns queijinhos, umas coisas assim e tal, mas era uma reunião bíblica, né? Era como se fosse Oh, quase que uma missa. sei, Mas eu sei. me lembrei que há muito tempo passou um filme muito famoso chamado Marcelino Pão e Vinho. Quer Pão e dizer, o vinho. pão é uma marca que já acompanha a humanidade há muito tempo, não é? Há muito tempo, Alexandre. É desde a Bíblia, né? Só que naquela época eles faziam da forma mais natural possível, né? Ô, Adelaide, e por que que tem uns pães que a casca muito resistente, assim, vamos dizer assim, muito dura, e o miolo macio? Existe alguma razão para isso? Olha, Alexandre, esse tipo de pão normalmente é pão de fermentação natural, tá? Esse aqui, ele parece ter uma crostazinha, não é assim? Eu não sei se essa massa de pão favorece isso, mas sei também que se você, antes de botar a massa do pão no forno, você molhar com água, você vai facilitar a formação dessa crosta. E outra coisa, se você colocar o pão, né, na forma, numa prateleira no forno, e embaixo, você colocar uma vasilha com água, o vapor vai formar também essa crosta. Ah, interessante. É Muito interessante, interessante. né? E aquele, você falou aí nos pães que você faz, tem o tal do pão risoleta, que é uma delícia. Tem É qual uma outro pão que delícia. você faz aqui? Olha, eu já fiz muito um pão de liquidificador. Você não precisa nem sovar a massa. E você bate os ingredientes líquidos com o fermento. É, o sal e o açúcar e bate no liquidificador e depois você incorpora a farinha de trigo, mas ela fica uma massa mole. Mas quando ele assa, ele fica um pão de forma, igual a esse pão de forma que a gente compra pronto, não é? Mas fora o pão risoleta e fora esse que eu já fiz muito, eu ultimamente faço esse que você comentou. Ele é, o fermento biológico dele não precisa de farinha, não precisa água nenhuma. Aliás, ele é I've muito got gostoso. something to say, but E words aí aren't você coming my way. pode fazer And when it duas finally camadas to de me, you mostarda do not e coloca appreciate. uma forma, pode ser a forma de bolo inglês, que é aquela forma comprida, que faz também o pão de forma, e deixa crescer e vai ao forno. Fica uma delícia, veja, uma receita tão simples, não é? E a partir daí você pode servir com patê, você pode fazer brusqueta com ela também, com ele, não é? É só você torrar e acrescentar os outros ingredientes, porque a receita de brusqueta tem um monte, né? Então, assim, é um alimento que está sempre presente, não é? Na vida das populações do mundo inteiro. Existe um pão indiano chamado chapati. Esse é só farinha de trigo, água e sal. Aí forma umas bolinhas e depois é, abre com o rolo de pastel, não é? E bota numa chapa quente, que no caso da gente, a gente pode botar numa frigideira. Mas nesses lugares, na Índia, é feito num forno bem artesanal mesmo, bem rústico, que é uma chapa meio abaulada e ali se bota isso e ele cresce um pouco. Existe o pão sírio também, que é nesse mesmo formato, né? Existe, assim, vários pães. Eu acho que o pão é um alimento delicioso. Muito bom mesmo.
Mas, Adelaide, eu estou desconfiando que você está Ah, tão entusiasmada com os pães que está esquecendo que tem uma pauta pela frente, uma pauta em frente. E eu vamos anuncio que, embora. infelizmente, Embora. nós estamos chegando ao final do momento gastronômico. Vamos ver a nossa despedida. Beleza.